a todas, todes e todos. Eu sou Tamires Fortuna, integrante do Grupo Luzes da Cidade, e em nome do nosso grupo eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo hoje. O Grupo Luzes da Cidade é um grupo de cinéfilos e produtores culturais de Juiz de Fora, Minas Gerais, que há 19 anos realiza o Festival Primeiro Plano. O Festival Primeiro Plano tem como foco, ele é um dos poucos festivais do mundo, e se a gente não se engana com a informação, o único do Brasil voltado para realizadores no início da sua carreira. Então, a gente trabalha com aqueles que estão começando, né? Então, os primeiros filmes, os primeiros curtas, primeiros longas, primeiros roteiros. Hoje a gente recebe aqui a Alice Marconi, ela é roteirista, atriz, compositora e cantora de cuernejo. Quem vai mediar esse painel é o Fausto Júnior, que também é integrante do Grupo Luzes da Cidade. Ele é formado em comunicação social pela UFJF e atualmente é mestre em dar close. Não é isso, Fausto? Esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. No painel dessa semana que a gente realizou, a gente já recebeu Sandra Kogut, Rosane Svartman, Jefferson D. Ontem conversamos com o Pablo Giorgelli e hoje o painel acontece em 2 momentos. Agora, com a Alice Marconi, às 17 horas, e às 19 a gente recebe a Ana Mui Laerte. É o nosso último painel que encerra a programação do festival. Lembrando que nessa edição, essa é uma edição especial do festival, né? O nosso festival ele acontece tradicionalmente sempre no segundo semestre do ano, mas nesse ano a gente fez essa edição comemorativa de 20 anos do festival. Então, a gente está aqui essa edição extra, né? Mas até agora temos a 19ª, temos 19 edições e a 20ª acontece em novembro. Essa edição conta com uma retrospectiva de curtas de todos os anos, desde 2002, quando a gente realizou o nosso primeiro festival. Não só de curtas, mas de longas também. Os filmes ficam disponíveis até domingo, agora, depois de amanhã não, gente, desculpa, amanhã. E os longas ficam sempre disponíveis por 24 horas. Então, hoje, às 19 horas, a gente entra com o longa que eu acabei de... até às 19 Las Acácias, e às 19 entra, gente, desculpa, eu me confundi aqui. Qual que é o de hoje? Oi? A visita. A visita, com certeza. Com a Dani... Oi? Não, é a visita. A visita. Ok. Obrigada, Alex. Vamos começar então, né? Sem mais enrolação. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Alice. Sejam bem-vindos. Olá, gente. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Vou apresentar a Alice Marconi. A Alice é roteirista e atriz, cantora e compositora e apresentadora de TV. Roteirizou as séries De Volta aos 15, para a Netflix, Noturnos, para o Canal Brasil, Manhã de Setembro, para a Amazon Prime, e foi colaboradora de roteiro de Todos Nós, da HBO. É a primeira mulher trans a lançar uma carreira no sertanejo com os singles Pistoleira e Noite Quente. Compôs também trilha sonora original da série Toda Forma de Amor, do Canal Brasil. Apresentou e roteirizou o reality show Born to Fashion, do canal E! Entertainment. É atriz protagonista do curta-metragem Bond, que foi exibido no Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand e ganhou diversos prêmios no Brasil. Graduou-se em Psicologia pela USP. Muito obrigado pela presença, Alice, seja bem-vinda. Olá, gente. Olá, Fausto. Olá, todo mundo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Alice, bom, enfim, eu vou passar a palavra para você. Queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né, da sua formação em psicologia, como que você acabou chegando na prática de roteirização, lembrando que você também é compositora de trilhas sonoras, compositora de música sertaneja, ou seja, você tem uma diversidade de atuação com texto, né, de possibilidades de atuação com texto. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa sua trajetória. Você quer compartilhar sua acho que nesse primeiro momento aqui não, a hora que a gente for entrando nas partes mais densas da conversa, a gente vai para o slide.
Mas para falar de mim, aquela. Para falar de mim não precisa não. Eu gosto de começar contando minha trajetória lá no comecinho mesmo, nas raízes de tudo, quando eu era só uma camponesa lá no interior de São Paulo. Minha carreira de roteirista começou lá, quando eu com 14, 13, 12 anos entrava no Orkut, fazia minhas webséries, minhas fanfic. E eu sinto que minha grande paixão, minha grande habilidade sempre foi contar histórias. E desde muito jovem eu vi isso se manifestando, tanto nas webséries do Orkut, quanto em teatrinhos que eu fazia com os meus bichinhos de pelúcia. Eu fazia formação em teatro e atuação fora da escola, tocava violão, cantava, e tudo isso, toda essa expressão artística já fazia muito parte da minha vida. Eu, com 17 anos, me mudei para São Paulo para fazer a USP, né, psicologia, e na faculdade acho que a minha paixão pela escrita, pela dramaturgia, ganhou toda uma nova dimensão que eu não acessava, né? Eu sinto que ter feito psicologia me fez olhar para a arte de um jeito muito específico, para os processos criativos, para a análise crítica de manifestações literárias, audiovisuais, né? Dramatúrgicas, de um jeito muito específico, né? É engraçado porque em psicanálise a obra fundamental é Édipo, né? Então lá é uma tragédia grega que a gente lê e relê 1000 vezes, né? Então a gente estuda muito dramaturgia em psicologia, né? E por um viés que vai profundamente ali na mente humana, né? No comportamento humano, tentando entender a condição do ser humano. Então eu acho que foi uma formação que primeiramente, né, não tinha tanto a intenção de me ajudar a ser artista. Eu entrei em psicologia querendo ser psicóloga, mas essa veia artística acabou, né, florescendo mais ainda dentro da faculdade. Eu nunca cliniquei como profissional, né, só nos estágios ali da faculdade. E já na faculdade também, por ter feito o USP, no campus do Butantã, que tem várias faculdades, né, vários cursos ali juntos no mesmo campus, e um esquema de optativas livres, de poder fazer disciplinas em vários outros cursos, eu acabei fazendo muitas disciplinas no audiovisual, cujo prédio é do lado da psicologia. Então, eu estudei muito roteiro, direção, atuação, história do cinema, tudo isso, né, na ECA ali, de uma forma muito conjunta com os estudos em psicologia. E antes mesmo de eu ter terminado a faculdade, eu já comecei a fazer alguns testes de elenco e procurar algumas formas de entrar no mercado audiovisual e consegui. Fiz um teste para um longa-metragem do Daniel Ribeiro, que é diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Esse filme para o qual eu passei como protagonista no teste de elenco, ele nunca chegou a ser realizado por vários problemas e desmontes aí da Ancine, das dificuldades, né, que o cinema independente aí encontra no Brasil. Mas essa relação com esse diretor foi me abrindo outras portas, né? Foi ele que me convidou para ser colaboradora de roteiro de Todos Nós, da HBO. E aí um trabalho foi puxando o outro, né? Aí eu já tenho aí na minha carreira esses trabalhos que vocês já citaram, né? Então, além de Todos Nós, roteirizei Born to Fashion, que é um reality show que eu também apresentei, roteirizei Noturnos, que é uma série de ficção de terror para o Canal Brasil, roteirizei Manhãs de Setembro, que acabou de estrear no Amazon Prime Video, que é uma série de dramédia, musical, 1000 coisas ali, e terminei de roteirizar faz pouco tempo também, está em processo de produção, De Volta aos 15, uma série de ficção teen, inspirada no livro De Volta aos 15, da Bruna Vieira, que está em produção, não sei quando estreia. Mas, enfim, essa foi a minha trajetória, né? Acho que eu gostaria de falar também que na psicologia é interessante porque muito do que a gente aprende como os paradigmas de roteiro, né? Por exemplo, a jornada do herói, toda a epistemologia que sustenta esse pensamento, ela vem da psicologia, né? Vem da psicologia junguiana. E os debates que as vanguardas
vão colocando em relação à narrativa clássica e se embebem muito da psicanálise também, né? Então eu posso ver assim de dentro da psicologia várias epistemologias e sustentações teóricas, né, para o movimento artístico que foi acontecendo no século XX com o cinema e tudo mais. Então eu sinto que a minha formação em psico me dá um olhar bastante teórico, bastante filosófico e técnico, né, para eu fazer da dramaturgia, assim, isso eu sinto que me ajuda muito no fazer da dramaturgia, assim. Sim. E você podia falar para a gente um pouco como que você constrói seus roteiros? Podia contar um pouco sobre o seu processo de criação? Posso sim. Bom, agora eu vou usar os slides aqui, deixa eu achar o share. Aqui, né? Tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo. Eu acho que para mim, processo criativo, né? Eu sou aquelas, né? Eu vou passar... Tem até um slide que eu tiro uma com a cara da astrologia, mas vou me apresentar como uma capricorniana com ascendente em peixes, né? Então, eu passei por muito tempo da minha vida uma artista muito regida pela inspiração, né? Muito regida por aquele raio de criatividade que te obceca e te deixa maluca e você precisa escrever 50 páginas num dia e você não sabe para onde vai, mas você vai e as coisas acontecem. E eu acho que a partir do momento que eu começo a trabalhar com séries, especificamente séries, como produto audiovisual, né, no mercado, com as demandas que o mercado coloca para a gente, foi o momento que eu entendi que o fazer do roteirista e precisa ser absolutamente técnico, assim, isso cada vez mais eu tenho essa convicção e cada vez mais até, né, tendo passado pela faculdade de cinema em algumas disciplinas, mas enfim, fiz disciplinas de roteiro, fiz várias disciplinas, fiz psicologia, eu sinto que a gente no Brasil ainda tem um olhar, uma pedagogia bem lenta ainda quando a gente pensa dramaturgia, né? E tanto é que a gente tem muitas referências, muita literatura dos Estados Unidos, né? Que já tem uma indústria, que já tem aí anos e anos e anos de atividade, né? Audiovisual. E eu acho que a chegada dos streamings, né? No Brasil, com a força com que estão chegando, vão gerar uma mudança aí de roteiro, né? Que eu acho que a gente, enquanto classe, precisa correr atrás. Porque é isso, né? A gente não tem um curso, uma faculdade de roteiro, né? Lá as faculdades nos Estados Unidos, por exemplo, elas têm especializações, né? As pessoas passam anos estudando aquele aspecto da carreira audiovisual que elas querem mais seguir. Aqui é 1, 2, 3 disciplinas de roteiro que uma pessoa que faz cinema vai ver durante a graduação, e depois, né, fica tudo aí por conta de um autodidatismo. Então, eu acho que a gente tem aí uma carência de um olhar bem técnico mesmo. Eu acho que o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, por muito tempo também se relacionou muito com o cinema de vanguarda, né? Por exemplo, o cinema novo, que foi um movimento incrível, e a gente tem uma tradição de deixar-se ir muito pela inspiração, né? Eu acho que tirando assim as experiências de estúdio lá nossa, fugiu a palavra, da Pornô Chanchada e da Globo, né, dos estúdios da TV aberta, a gente capengou muito para chegar perto de uma atividade industrial, assim. E tudo isso para dizer que no momento atual da minha carreira, né, eu estou priorizando muito o olhar técnico para o fazer do roteiro, porque é isso, né, sala de roteiro para streaming, gente, você tem prazo, você tem cronograma, você tem entrega, você tem que fazer a sua coisa acontecer. Não tem tempo para esperar a fagulha criativa acontecer. Não tem tempo de esperar a inspiração, né? As coisas elas precisam de objetividade, de ritmo, de produtividade, né? Então, nesse sentido, a técnica e o olhar técnico da construção de uma série de ficção tem sido o meu salva-vidas, assim. E nesse sentido eu queria trazer algumas palavrinhas-chaves assim que eu acho que a partir do momento que a gente entende
a gente consegue fazer uma série de ficção, né? Eu também queria dizer que eu nunca fui criadora, né? Eu vou falar um pouco dessas funções mais para frente, a gente pode entrar com mais detalhe mais para frente, mas uma roteirista dentro de uma sala de roteiro é uma profissional contratada para desenvolver uma história que já foi criada, para desenvolver uma ideia que já foi tida, né? Para desenvolver todos esses projetos que eu fiz parte, eu sou uma roteirista contratada de um projeto que já foi vendido, de uma ideia original que já foi comprada por um player e já está em execução, já está em processo de desenvolvimento. Então, o meu trabalho é justamente procurar dar corpo, né? Desenvolver algo que está lá cru, aquela fagulha de inspiração que abarcou alguém, né? Esse criador, essa pessoa que teve a ideia original e inspirou um player a produzir, ela precisa ser desenvolvida, né? A partir de roteiro e de técnicas. Então, vou aqui dar essas palavrinhas que conduzem, né, os aspectos que eu acho que são os principais na construção de um roteiro de uma série de ficção. Falando de série de ficção, tá, gente? Bem desse recorte específico para streaming, né, ou para TV, que eu acho que esse tem sido atualmente uma das formas que o audiovisual brasileiro está se segurando aí, né, com esse desmonte do cinema independente, das formas de captação para projetos mais autorais. O streaming tem... Enfim, vamos lá. Design narrativo, né? Isso eu vou falar mais a fundo, mas é basicamente a estrutura da sua história, né? Aquilo que a gente... que é a estrutura principal da sua história, mas eu vou dar os conceitos mais bonitinhos. Construção de personagem, né? E a partir do momento que você entende qual é o design narrativo que você está usando, você vai ver que, pelo menos, a construção de personagem e o tom, tudo isso já recebe um pouco mais de indicação para onde você tem que ir quando você entende o design narrativo que você está fazendo. Então, design narrativo, construção de personagem, tom e universo e tema. Eu vou falar tudo disso mais detalhadamente mais para frente. Posso seguir? Então, né, o design narrativo é basicamente o esqueleto, a estrutura da sua série, é o mapa que vai te guiar. Quando você se sentir perdida ou perdido ou perdide na construção do seu projeto, volta para as escolhas que você teve que fazer quando você montou o design narrativo da sua série. Isso vai te dar respostas ao longo do processo, né? E essa escolha, eu coloco ela em primeiro lugar porque ela é a que tem implicações mais diretas em todas as outras camadas, né? De tom, de construção de personagem, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem algumas palavrinhas, alguns conceitos que eu queria apresentar para vocês, que são exemplos, né, formas, modelos de designs narrativos, né? Então, a gente tem aquelas séries que são antologias, ou seja, são aquelas séries como American Horror Story, por exemplo, que a cada temporada a gente tem um arco dramático que começa e se encerra. Ou como Twilight Zone, que a cada episódio a gente tem um arco que começa e se encerra. A diferença, né? Tipo, o que a antologia tem de específico? De uma temporada para outra, ou de um episódio para outro, nenhuma personagem se repete, nada da trama se repete, existe um conceito, um tema que amarra essa antologia, mas nunca os mesmos personagens, nunca a mesma história, né? A antologia, ela está amarrada por um tema, como Black Mirror, por exemplo, vai falar dos efeitos da tecnologia na vida contemporânea, né? E vai digredir a cada episódio, fazer uma digressão diferente sobre esse mesmo tema. Então, isso é uma antologia, né? Uma série procedural é uma série que, assim como na antologia, ela vai ter episódios, naquela antologia episódica, né? E não da temporada, ela vai ter episódios que começam e tem uma trama que começa e se encerra no mesmo episódio. A gente tem um exemplo clássico aí de CSI, que a cada episódio, essa equipe de criminologistas, né, vai desvendar um crime, vai solucionar um crime.
Mas a diferença para a antologia é que as personagens são as mesmas. A gente tem a mesma equipe de investigadores fazendo essas investigações e perdurando, né? Então, por todas as temporadas e todos os episódios. A gente tem uma continuidade de personagens, mas tramas que se encerram a cada episódio, né? A gente tem as sitcoms, né? A gente tem as sitcoms que jogam, né, esse formato procedural. Geralmente as sitcoms têm tramas que começam e se encerram no mesmo episódio. Nossa, tá tudo fora de ordem aqui, gente, desculpa. O meu exemplo de sitcom é Sai de Baixo. E o meu exemplo de serializado. Ai, o que está acontecendo? Pronto. Ô, Brasil. Então, a sitcom, né, ela vai ter tramas que começam e se encerram no mesmo episódio, só que ela vai sempre, né, focar na comédia, é sempre uma série de comédia. E ela tem outras especificidades, pelo menos na sua forma mais pura, né? Quando a gente remete lá ao começo da televisão, de ser escrita ao mesmo tempo que está sendo gravada, né? Então os atores vão para o set, a audiência está no set, e se uma piada não funciona ali, a mesa de roteiro vai ter que reescrever na hora a piada, né? Vai ter que atualizar conforme a temporada, os episódios vão progredindo. A reação da audiência em determinado love plot, casal, tudo isso vai influenciar na escolha dos roteiristas de manter um casal. Friends é um exemplo muito clássico disso, né? Conforme a audiência vai reagindo a Ross e Rachel, isso vai crescendo ou não na trama, né? E Mônica e Chandler também, enfim. Mad Men é um exemplo de série serializada, né? Então, séries serializadas são aquelas que, diferente do procedural, tem uma trama que se estende por todas, do começo do primeiro episódio, né, do piloto, até o fim da última temporada, né? Então, isso é uma série serializada, ela tem uma trama que começa, é uma história enorme de começo, meio e fim, né, grandona. E aí eu vou entrar em mais algumas especificidades, mas vocês vão ver que, ao fazer uma escolha dessas, muitas vezes a gente já vai gerar implicações na construção de personagens e tudo mais. E a gente realmente, hoje em dia, né, especialmente no contexto dos streamings, é difícil a gente ter séries procedurais puras, né? A gente trabalha com formatos híbridos, assim. Então, é mais comum que a gente tenha séries serializadas procedurais, né? Mas eu vou explicar mais para frente isso com alguns exemplos. Então, aqui, né? Isso é uma parte para a gente entender design narrativo, né? Outro aspecto muito importante é a gente entender se a nossa série é premise ou ongoing. Uma série premise é aquela série que começa a partir de um evento extraordinário, espetacular, né? Então, como, por exemplo, aqui a gente tem Lost in Space, né, que é uma série procedural, tipicamente, né, originariamente lá atrás, na história das séries, esse formato premise está relacionado com o formato procedural, tá? Então, essas séries que, por exemplo, Lost in Space, essa família é lançada no espaço e, a partir desse evento extraordinário, né, eles se perdem lá no espaço, a partir desse evento extraordinário que muda totalmente a ordem das coisas, do ordinário dessa família, né, eles vão viver a cada episódio uma nova aventura que começa e se encerra em cada episódio ali, né? E é procedural e não antológico, porque a gente tem as mesmas personagens se repetindo e vivendo sempre, né, ali. Ao contrário do premise, a gente tem o formato ongoing, que é aquela série que começa com as coisas já meio andando, já meio acontecendo, né? E esse formato fala muito, está
está muito associado, geralmente, com o formato serializado, né? Então, tem aqui um exemplo, Succession, que no piloto, o pai pode ter um ataque lá, né? Ele tem um derrame e isso muda um pouco a ordem das coisas, mas isso só catalisa uma disputa de poder entre os filhos que já vinha acontecendo, né? Essa disputa de poder, que é o conflito central da narrativa e da estrutura dramática do Succession, ela já estava acontecendo. Então, Ongoing é algo que vai trazer para o espectador uma série e um universo onde os conflitos já estão acontecendo e o premise vai inaugurar a partir do extraordinário, tem um ponto zero onde tudo começa a acontecer, né? Geralmente, premise, aí uma outra coisa que eu quero falar para vocês que eu acho que é muito definitivo no meu processo criativo e de eu entender para que caminho eu tenho que ir numa série, né? Entender quem é meu público-alvo, entender para quem eu estou escrevendo, né? Geralmente, certas audiências estão mais acostumadas com determinados tipos de produto. A gente tem uma audiência mainstream no Brasil muito acostumada com a novela, né? Muito acostumada com o sitcom, e, no geral, o mainstream sempre se relacionou muito, né, com o melodrama e com a comédia mais de sitcom, assim, né? E tem outra questão também, né? O sitcom e a novela foram formatos que se consagraram pela TV aberta justamente porque o sitcom e o procedural, né? Então, essas séries aí de crime, tipo CSI, Law and Order, Dr. House, né? Essas séries classiconas, assim, Grey's Anatomy, formatos também consagrados da TV aberta. Qual que é a vantagem desse formato, né? Para a TV aberta? O espectador pode perder um ou outro episódio no procedural que ele vai saber o que está acontecendo. Quando o episódio começa e se encerra tem uma trama que começa e se encerra no mesmo episódio, o espectador entende ali o que está acontecendo, né? A partir do momento que o streaming entra em jogo, o formato serializado passa a ser uma aposta muito mais desejada pelos streamings, porque é aquele formato que vai fazer o espectador fazer o binge watching, né? Que é fazer o espectador maratonar a série, assistir tudo, ficar ali preso, consumindo aquele conteúdo por 10 horas seguidas, né? Então, vejam como, a partir do momento que a gente tem transformações no modelo de distribuição e no entendimento do nosso público-alvo, a gente já faz escolhas diferentes de design narrativo, né? Enfim, não vou me aprofundar muito mais nisso, senão a aula inteira vai só falando de design narrativo, a palestra, o painel inteiro vai só falando disso. Então, para além, né, de tudo isso aqui, quando a gente entende o design narrativo da nossa série, a gente começa a ver tendências de construção de personagens, né? Por exemplo, em sitcom, é muito automático, é quase automático, que em sitcoms ou séries procedurais, né, a gente tenha personagens planas, personagens tipificadas, personagens que não se transformam ao longo de toda a série, elas continuam insistindo no mesmo traço. Então, por exemplo, Dr. House, né? Em qualquer temporada, em qualquer episódio de Dr. House, ele vai ser aquele cara carrancudo, grosso, insuportável, mas com, né, um saber, um superpoder médico ali muito evidente, né, de resolver tudo. E BoJack Horseman, por exemplo, outro exemplo de sitcom. Esse cavalo sempre vai ser um loser, um niilista, um abusador, um doido, falido, e isso nunca vai mudar, né? Nunca. A gente não encontra outras camadas dessas personagens, elas são isso o tempo todo. E isso tem muito a ver com a necessidade de repetição que existe no procedural, né? Para que a gente pegue essa audiência e ela saiba o que vai acontecer de alguma forma, porque ela não perdeu ali uma sutileza de transformação de caráter que aconteceria numa série serializada, por exemplo, que é o que a gente vai olhar aqui mais para frente. Então, vejam, né? A partir do momento que a gente começa a entender
que design narrativo que a gente está trabalhando, a gente já começa a entender que personagens a gente precisa para a nossa história, né? Então, cadê? O que eu ia falar aqui? Que eu perdi? E eu acho que é muito importante a gente entender, e isso vale para todos os designs narrativos, né? Personagem é desejo visto em ação, né? Desejo, motivação dramática, habilidade, essa personagem tem alguma habilidade especial, algum superpoder? Por exemplo, o Walter White, qual que é a habilidade dele? Fazer a melhor metanfetamina, ser um químico genial e fazer a melhor metanfetamina do mundo. Qual o superpoder do Dr. House? Ser um médico excelente, né? A gente sempre vai ter aí alguma coisa, algum aspecto da nossa personagem que vai fazer ela ter uma certa habilidade, né? Mad Men, lá, o Don Draper, ele é um super publicitário. Sopranos, ele é um chefão da máfia, né? Vai se tornando um chefão da máfia. Então, cada personagem que a gente desenvolve, né, ela tem que ter algo específico dela, que é uma habilidade, uma instrumentalização ali que ela vai se usar para conseguir se desenvolver nessa trama, né? E personagem também é misbehavior, mas esse é um conceito muito específico de design narrativo serializado, né? Daquela série que vai ter uma aproximação da narrativa clássica mais evidente, assim. Então, vamos começar a falar agora de tudo isso junto, né? Como eu vinha dizendo, lá na psicologia, né, estudei muito Jung, estudei muito Freud, e esses dois romperam definitivamente, né? E é muito interessante estudar esse rompimento lá na psicologia, porque a gente entende os embates, né, dos modelos de pensar a dramaturgia na história do cinema e do audiovisual, né? Então, a gente vai ter a proposição de um paradigma, né, lá na Hollywood, que vai consagrar, relendo a poética, né, de Aristóteles e outros teóricos mais clássicos, assim, né, relendo isso sob a ótica da psicologia junguiana, da antropologia que vem, né, dessa psicologia, vai se chegar no paradigma da narrativa clássica, né, que a gente entende muito como a jornada do herói ou o arc plot, né? A gente vai mudar muito de nome dependendo do teórico. A gente vai ter o McKee falando de arc plot, a gente vai ter o Campbell falando de jornada do herói. Então, enfim, mas essa narrativa clássica que faz o cinema clássico, né? Ela está muito embasada nesse lugar aí da tragédia, né? Da poética de Aristóteles e da psicologia junguiana, desse pensamento do monomito, né, que seria todo o pensamento teórico do livro que se chama Herói de Mil Faces, né, que é um livro do antropólogo Joseph Campbell, que vai pegar os mitos universais de todas as culturas e reduzi-los, todos eles, a uma estrutura narrativa, né? E aí o Christopher Vogler vai pegar essa estrutura narrativa, o monomito, e transformar isso na jornada do herói, né? Que a gente conhece. Que aí inspirou, por exemplo, Star Wars, né? Nomeadamente, George Lucas fala lá das influências dele do Vogler e tudo mais, de ler muito Joseph Campbell, e tá tudo lá, né? Essa estrutura narrativa tá lá classicamente. Então, o que a gente vai ter de maneira direta, né? Aqui, num produto serializado, né? Ou seja, uma série que tem começo, meio e fim, ao longo de todas as temporadas, uma história que começa no piloto e termina no último episódio da última temporada. Nessas séries, nas séries serializadas que estão mais próximas da narrativa clássica, né, do arc plot, da jornada de herói, a gente geralmente, muito
muito geralmente vai ter personagens protagonistas que vão passar por uma transformação de caráter. E, pensando ainda de uma maneira mais clássica, numa correção de caráter. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo super contemporâneo, né? O Gambito da Rainha, que é um sucesso de público, tem uma audiência gigantesca, e aí a gente já vê, né, a efetividade de ter uma série na narrativa clássica, né, de poder chegar num público maior, né, falar mais diretamente com uma cultura burguesa, capitalista, que está aí num valor de correção, que gosta de ver, né, aquela personagem tendo seus vícios corrigidos, né, aquela santificação da alma, assim, né, aquela lavagem da alma. Então, a gente vai ter essa personagem, desculpa o spoiler, gente, se transformando na campeã mundial de xadrez, e para isso ela vai precisar superar o vício dela em álcool e uns remedinhos dela lá que ela toma, que dá umas droguinhas lá, que são fruto, né, de traumas do passado, de ter perdido a mãe, de encontrar uma madrasta que era alcoólatra também, enfim, várias coisas do passado, né? Então a gente vai ver essa personagem enfrentar esse vício para poder se tornar a campeã mundial de xadrez, né? Então, entendam muito isso, né? Quando a gente está num produto serializado, próximo da narrativa clássica, a gente vai ter que construir uma personagem com misbehavior, com problemas de caráter e de comportamento. No caso da personagem de Gambito da Rainha, o misbehavior dela, o problema de comportamento dela é a relação com o vício, né, com as drogas, com o remédio e com a compulsão, né, com os remédios e com a bebida, que ela vai ter que superar para conquistar o seu desejo, a sua motivação dramática, né, lembra que eu falei? Então, ó, ela tem um desejo muito objetivo, muito claro, que é ser campeã. Ela tem um misbehavior, que é um vício. E ela tem uma habilidade, que é ser muito boa em xadrez. Então, quando a gente tem esse triângulozinho, a gente tem uma personagem de uma série serializada na narrativa clássica, né? Então, vejam, quando a gente entende o design narrativo, a gente entende a personagem que a gente precisa ter, né? Então, aí eu até fiz a brincadeira, né? Já vi ficha de personagem. Ah, ela é ariana e não sei o quê. Mas o que isso me diz? A gente está em qual design narrativo? A gente precisa dessa informação? O que isso vai trazer para a história, né? Para a sua escrita? Como isso funciona como bússola para a sua escrita dramática, né? Então, acho que vamos passando por aí. Então, aí agora, se a gente pega uma série serializada, que, diferente, que não está tão próxima do arcplot, né? Não está próxima ali da narrativa clássica, ela está mais próxima do drama moderno, a gente vai ter personagens muito mais complexas, muito mais verticalizadas, muito mais cheias de camadas. Por quê? Porque, diferente da narrativa clássica, a gente não tem tanto uma sucessão de ações, né, que vão conduzir à conquista de um objetivo específico. A gente tem um mergulho no ser humano, né? Então, e aí, né, pensar como as vanguardas beberam muito da psicanálise freudiana e beberam muito do marxismo, né? Então, esse homem, esse ser humano que está sendo analisado aqui, ele não é uma promessa burguesa de integração e de encontro com o retorno com o Elixir. Você pode ler lá na Jornada do Herói, a última etapa é o retorno com o Elixir, né? Ele vai sair dessa jornada transformado, feliz para sempre, né? Ou, enfim, infeliz, mas com uma lição aprendida, né? Tem um efeito aí didático, né? E moralizante.
quando a gente está olhando para as séries que estão no drama moderno, a gente vai ter um olhar para as personagens que vai entender que essa personagem é uma personagem cindida, é uma personagem que tem inconsciente, que é fruto de um contexto, de uma sociedade, né? Ela é um ser humano que nunca tem total domínio e nunca entende a si mesmo. E é um exemplo ótimo a gente pegar Sopranos, né? Porque, inclusive, esse protagonista, né, o Tony Soprano, vai para o divã. Né? E a série é a análise desse chefão da máfia. Então, já mostra, né, na própria trama a influência desse olhar analítico, né, para as personagens. E, nesse sentido, a gente vai ter personagens muito mais redondas, complexas, que não... inefáveis, né? Contraditórias, que nos surpreendem, às vezes, que a gente não entende direito, que tem transformações de caráter que não estão necessariamente pautadas pela correção, né? Pela moralização. Então, enfim, tudo isso para dizer que quando a gente faz uma escolha lá atrás, né, sobre o design narrativo que a gente vai começar a montar um chassi, um esqueleto, que vai facilitar muito as nossas escolhas e as construções que a gente vai fazer de personagem, né? E entender o que a gente precisa para fazer essa história funcionar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos também, que é um formato, é uma questão muito contemporânea, né? A gente tem muitas séries nesse formato híbrido, né? Que mistura o procedural e o serializado e torna as coisas mais assim, né? Então a gente tem, por exemplo, Breaking Bad, que é uma série premise, ou seja, algo de extraordinário no primeiro episódio acontece. O que acontece? O Walter White descobre que ele tem câncer e decide produzir metanfetamina. Algo de extraordinário aconteceu aqui, o ordinário dele se transformou completamente, né? A gente tem uma série serializada, porque no piloto a gente começa a contar uma história que vai terminar no último episódio da última temporada. Mas a gente também tem uma série procedural, e Breaking Bad é muito bom em fazer isso, que os episódios em si têm uma trama que começa e se encerra ali, e que conta uma aventura ali nesse mergulho de Walter White no mundo do crime, né? Já Sex and the City, por exemplo, é uma série ao contrário, né? A gente vai ter... só que assim, em Breaking Bad, o aspecto serializado, ele é muito mais forte, né, do que o aspecto procedural. Então, ele vem primeiro. Em Sex and the City, a gente vai ter um aspecto procedural mais forte do que serializado. Então, a cada episódio, a gente vai ver... E aí eu vou falar uma palavrinha que é outro elemento muito importante no meu processo criativo, que é o tema, né? Então, em cada episódio de Sex and the City, a gente vai ver essas 4 personagens vivendo situações em relação a um mesmo tema, situações que têm um começo, meio e fim no mesmo episódio, portanto procedural, né? Girando em torno de um mesmo tema, e tema é outra palavra-chave aqui dessa conversa de hoje. E é uma série serializada porque ela tem um love plot, ela tem alguns love plots, né? Especialmente o da Carrie com o Mr. Big, que começa no primeiro episódio da primeira temporada e termina no último episódio da última temporada. Então ela tem esse aspecto serializado, apesar de que ele é muito mais diluído na trama do que o procedural, por exemplo, onde cada episódio elas vão lá falar sobre os caras que moram com as mães. Enfim, né? Cada episódio ela tem um tema que está tematizado, está objetivado ali, né, nas elaborações da Carrie, que é a protagonista, que tem lá a coluna dela sobre sexo e comportamento, né? Então, vamos entrar aqui na carona do Sex and the City e ver que, a partir do momento que a gente entende que o elemento procedural da nossa série é
forte, e é mais forte talvez do que o serializado, vejam que a gente ganha 4 personagens tipo a Charlotte é sempre a Charlotte, é sempre a que quer a romântica, que quer casar. A Miranda é sempre a mulher fálica, trabalhadora, que é egoísta, que quer habitar o mundo dos homens, né? E a Samantha é aquela devoradora sexual que devora todos. E a Carrie é uma neurótica, né? Que não consegue se encerrar nas questões que ela abre da vida, né? E tudo é uma grande interrogação. Ela é sempre essa neurótica, né? Então, a partir do momento, vejam que a partir do momento que a gente entende um formato procedural, a gente já empurra as nossas personagens para serem tipos. E quando a gente entende que nosso formato é mais serializado, a gente vai ter um Walter White, que vai ter o misbehavior dele bem definido, que vai ter tudo isso, mas com muitas camadas, né? Com muitas contradições e tudo mais. Então, vamos falar, né, de tema. Entender o tema da sua série talvez seja o elemento, para mim, no meu processo criativo, que venha até antes de entender o design narrativo, né? Geralmente, mas é isso. Eu nunca fui criadora de uma série, né? Mas muitas vezes eu recebo projetos, documentos de venda, né? Que nem, por exemplo, Manhãs de Setembro. É uma série que acabou de estrear aí. Recebi um documento de venda, lá bonitinho, tinha sinopses, algumas que se transformou bastante no processo, né? Mas tinha lá um rascunho de uma série. Quando nós, roteiristas da sala de roteiro, devidamente contratados para desenvolver esse projeto, uma das conclusões que chegamos nas primeiras reuniões é o tema da nossa série, porque a partir do momento que a gente alinha esse tema, a gente consegue daí fazer outras decisões, né? Porque o tema também está muito aliado com o público-alvo, né? Com quem que a gente vai querer falar com essa série. E aí a gente entendeu que o tema de Manhãs de Setembro, por exemplo, era a família. E aí toda a construção de personagem, de arco dramático, de plot, ia refletir esse tema. Assim como Sex and the City, o tema é a sexualidade, o lugar da mulher da mulher de 30 anos no mundo, né? Ser mulher com 30 e poucos anos, independente e solteira em Nova York. Tudo que acontece em Sex and the City parte desse tema, dessa premissa, né? Dessa ideia. E aí, né, a gente vai entendendo como, por exemplo, em Sex and the City, cada episódio dentro desse tema grande aborda um tema menor, né? Em Mad Men, a gente tem o tema da dupla identidade, né? Da mentira, de vender a felicidade, de viver em angústia e não... É muito interessante, né? Porque a gente tem o Donald Draper, o Don Draper, que é esse publicitário incrível lá na Madison Avenue, em Nova York, vendendo a felicidade para todo mundo, mas ele é um homem profundamente angustiado, profundamente perdido dentro da própria identidade, dos próprios desejos, do que ele quer na vida. E esse é o tema da série. A gente vai ver todas as personagens, de alguma forma, refletindo, né, essa queda do homem, desse mundo do homem branco, dessa identidade, né? A gente vai ter a personagem da Peggy, por exemplo, com um arco dramático falando da ascensão de uma mulher dentro do mercado de trabalho, né? E a ameaça que ela coloca para esse mundo machista, né? As tensões que ela coloca nesse contexto. Então, quando a gente entende o tema da série, a gente vai entender quem são nossas personagens e quais são os conflitos delas. A gente vai entender a mensagem que a gente quer passar com a nossa série, a gente vai entender com quem a gente quer conversar com a nossa série, né? A gente vai entender muita coisa quando a gente entender o tema.
E cadê? O tom, né? O tom é outra coisa também que tem muito a ver com a gente entender o nosso público-alvo. E eu acho que, enfim, uma questão de experiências que eu já tive, né? De mercado, a gente tem no Brasil, né? Um vício com certos tons. O mercado brasileiro está muito tem uma herança, né? Tem um lugar muito forte com as novelas. E eu já vi muitas vezes roteiros que estavam que eu pretendia estar em um certo tom, chegar no ator e ganhar outro, né? Enfim, então tudo isso para dizer que tom vai falar muito sobre o público-alvo que a gente quer atingir, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui Avenida Brasil, novela das 9, sucesso absoluto de audiência. O tom, né, mais caricato das personagens, aquela atuação mais overacted, né, super atuado, que atua para além de um realismo ali, né? Ela quer deixar tudo meio teatral, tudo meio over, tudo meio explodido, né? Isso fala com uma audiência acostumada com melodramazão brasileiro, né? Com essa novelona brasileira. A gente tem diálogos muito explicativos, né? Muito que retomam pontos da trama do episódio anterior, para quem perdeu poder se recapitular no diálogo. Então, as personagens estão o tempo inteiro explicando coisas, né, para o espectador no diálogo. Elas estão o tempo inteiro overacting. Então, quando a gente entende que a gente vai falar para um mainstream, e isso significa também falar, né, com um público que não tem uma escolaridade muito grande, muitas vezes não tem acesso à alfabetização, a produtos audiovisuais e culturais mais complexos. A gente precisa de certos mecanismos de roteiro, como essa, por exemplo, da reiteração, né? Que a gente chama reiteração dramática, que é isso, da gente ficar repetindo. Então, em uma semana de novela, ao invés da trama ir para frente, ela anda para o lado. A gente vai repetindo, nem que seja no diálogo, as coisas que acontecem, tanto para a gente poder recapitular o espectador daquilo ali, quanto para a gente poder ser didático, né? Enquanto que, por exemplo, em Twin Peaks, a gente tem um tom absolutamente diferente, né? E Twin Peaks foi muito inovador na sua época, justamente por causa do tom, por contar uma história de crime e apresentar aquele universo de uma cidade pequena, envolta em romances e segredos e ambições e mistérios, num tom absolutamente sombrio, né? Twin Peaks é muito sobre ambiência, é muito sobre o tom sombrio, enigmático, perturbador, esquisito, bem lynchiano, né? Bem Lynch, o diretor dessa série. E é uma série justamente subversiva por colocar esse tom numa série que visavam a TV, que estava ali na TV aberta, né? Contando uma história de crime e um melodramazinho entre famílias ricas e histórias de amor e traição e tudo mais. A gente tem, por exemplo, Fleabag também, né, que é muito interessante pensar o tom de Fleabag, né, que é uma comédia inglesa totalmente baseada na ironia ali, nessa mulher que o tempo todo olha para a câmera, né, convoca ali o espectador para estar com ela naquela situação, observando tudo aquilo com ironia, né, com distanciamento. Enfim, mas esse é o aspecto que eu acho que é aquele lugar que vai, quando você entende, né, é uma coisa assim
para a escrita do roteiro, para a escrita dos diálogos, né? Para a gente entender as minúcias, para a gente entender se a gente vai ser mais explicativa ou se a gente vai ser mais psicodélica, se a gente vai ser mais simbólica ou mais direta, né? Entender o tom geral da nossa série, do nosso produto, né? É um elemento assim que eu diria que é final nesse processo de desenvolvimento. Então, se eu pudesse colocar as coisas em ordem, entenda sobre qual é o tema da sua série, né? Sobre o que você quer falar. A partir disso, entenda o design narrativo da sua série, né? Ou seja, como você vai falar isso. E aí, entendendo esse como, você vai entender junto que personagens vão ajudar você a contar essa história e elaborar esse tema do jeito que mais te agrada e que conversa mais diretamente com o público e com a plataforma que você está se inserindo. E, finalmente, entenda as minúcias do tom disso, né? Aquele temperinho final. Então, vai omitir aquele diálogo, deixar tudo subentendido, construindo uma série muito mais hermética, densa, ou vai colocar diálogos super explicativos, né? Vai pôr cenas super melodramáticas e reiterando emoções e explicando trama o tempo todo, né? Então, enfim, acho que eu dei um panorama geral. Sei que foram muitos conceitos, muitas coisas aqui que eu passei muito rápido. Se tiverem perguntas, podem fazer. Eu posso falar um pouco mais também do formato das salas de roteiro, né? Como elas funcionam, as diferentes funções dentro de uma sala. Mas antes de eu falar disso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, se ficou dúvidas, se tem perguntas, se tem questões. Eu tenho uma pergunta. Posso Alex, pode fazer. Tá. Então, Alice, não sei se vou ser claro na minha exposição, porque não estou... enfim, mas vou tentar. É o seguinte, vamos pensar que você está começando um projeto de série, né? A gente não pode, obviamente, ignorar a diversidade do mundo como vinha sido ignorado, né? Pelo audiovisual, e agora a gente não pode mais ignorar a diversidade do mundo. Aí você está começando seu projeto lá, você, sozinho, sozinha, enfim. Aí você vai colocar uma diversidade de personagens. Aí como seria assim, tipo, não é como, mas assim, como trabalhar esse personagem para não ficar uma coisa só, tipo, estou cumprindo enfim, estou só cumprindo uma cota de diversidade. de criar personagens que realmente sejam orgânicos com a trama, para não pensar só, tipo assim, estou colocando um personagem negro, um personagem trans, um personagem gay, um personagem lésbico, só para cumprir uma cota, né? Mas, assim, ser orgânico a trama. E, a partir daí, você sozinho trabalhar, a princípio, um projeto solitário, né? E, a partir daí, como que você vai trabalhar esses personagens para não ser também... para não ser uma coisa, tipo assim, uma visão... Por exemplo, eu estou aqui criando uma personagem trans, um personagem negro. Para, assim, como que eu vou criar esse personagem para não ficar também... Eu reforçar estereótipos, entendeu? Não sei se eu fui claro, fui meio esperto, mas vamos lá. Eu acho que colocar ter diversidade de personagens dentro de uma série sem ser só por cota e colocar isso de uma forma orgânica, eu remeteria àquele primeiro passo que é o tema. A partir do momento que você entendeu qual é o tema da sua série, você vai entender quais são os conflitos que precisam existir, quais questões que as personagens vão precisar levantar. E aí, você pode entender como uma personagem LGBTQIA+, ou uma personagem negra pode contribuir dentro dessa discussão geral. E eu sou muito... E eu não acho que é expandir essas personagens, né? É dar humanidade para elas e entender que uma personagem trans também pode viver uma história sobre família, uma comédia romântica, um filme de terror, fugir dos aliens, fugir dos assassinos, né? Acho que
Mas, né, fazer isso sem ser de uma forma... a gente precisa pôr uma personagem trans aqui, mas entender como, né, essa personagem, seja lá qual aspecto você queira privilegiar dela, vai contribuir para esse tema geral, né? Que nem, por exemplo, em Manhãs de Setembro, a gente tem uma personagem trans, uma protagonista trans, que está envolta numa série cujo tema é família, né? Que descobre que teve um filho lá atrás. E tem algo fundamental da vivência de uma mulher trans ali, que é a Cassandra, ela é uma mulher casca-grossa. Ela é difícil, ela é teimosa, ela é dura, ela é grosseira, porque ela aprendeu a se defender. Ela sofreu tanta pancada na vida que ela aprendeu que o jeito certo a se colocar no mundo é se defender, né? Criar barreiras. Então, aí a gente tem algo que é específico da vivência de uma mulher trans, que constitui um misbehavior, que está totalmente atrelado com esse tema que é família e implica ela na trama e no conflito dela descobrir que tem um filho, né? Então, a partir desse tema, a gente entende que como trazer, né, a especificidade de uma personagem LGBTQIA+, dentro desse tema família, né? E ela vai ter também a família de afeto dela, que são as outras travestis, né? Então, vai ter as outras formações, as outras redes, né? As outras famílias, que não aquela sanguínea, mas aquela que é de afeto. Então, entende? A gente entendeu que é família o tema. A gente tem uma protagonista trans. Como a gente vai desviar do estereótipo? Não é uma história sobre transição, porque não é esse o tema, né? O tema não é descoberta da identidade, é família. Então, a gente não vai pôr uma mulher em transição, né? Até para evitar essa história que já foi contada 1.500 vezes. Não vamos colocar uma mulher sofrendo violência transfóbica dia e noite, que nem Uma Mulher Fantástica, né? Que é um filme sobre transfobia, mais do que sobre uma mulher trans. Porque esse não é o tema. Né? Não é o tema da nossa história mergulhar na transfobia, mas ou mergulhar na identidade de gênero da nossa personagem, mas ela é trans e essas especificidades estão ali, não é? Ela é trans e poderia não ser, né? Ela é e tá lá, e isso faz parte da história, mas enfim, acho que é isso, e daí garantir a diversidade dentro do processo da sala, né? E não ter olhares estereotipados, é aí que eu acho que é importante. Eu tenho muita dificuldade, gente, muita dificuldade mesmo de escrever coisas sozinha. Muita. Tanto é que eu nunca fiz isso. Nunca escrevi uma série, um filme, um longa sozinha, nunca. Sempre foi um processo compartilhado. E eu acho que esse processo compartilhado é onde a gente começa a vencer estereótipos. Porque o outro sempre vai ter uma visão diferente do que a sua. E aí é importante também que as pessoas compondo essa diversidade da sala sejam diversas entre si, diferentes entre si. Tenham diferentes backgrounds, diferentes perspectivas de mundo. Porque aí esse embate é o que vai evitar a estereotipação. Se tiver 4 homens brancos, hétero, cis, rico, eles são meio que cópias de si mesmos, né? Então, em termos de lugar de fala, assim, né? Lógico que cada um é uma pessoa diferente, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Acho que essa diversidade, ter pessoas diferentes, de diferentes backgrounds, diferentes lugares no mundo, né? Isso vai gerar vai gerar que essa sala de roteiro abarque uma realidade mais ampla, né? Realidades e vidas e contextos mais amplos. Ótimo, obrigado, Alice. Inclusive, aproveitar para fazer aqui convite para as pessoas assistirem, né, Mês de Setembro,
que eu tive o prazer de assistir, maratonar essa madrugada, que é maravilhoso. Eu acho que você faz isso muito bem. Você, as 3 pessoas que estão com você, as outras 2 pessoas que estão com você no roteiro, né? Que a questão da transfobia ela é pontuada ali, não é ignorado, né? A questão dela ser uma mulher trans, então, óbvio, isso perpassa, mas como tudo é abordado de uma forma tão, assim, quase como um acessório mesmo para construir toda aquela outra narrativa, tudo que precisa ser colocado é brilhante. Fora que as atuações estão incríveis, a trilha está incrível, parabéns, eu amei, eu realmente gostei muito, faço muita divulgação mesmo a partir de agora, enfim, quando eu termino de assistir. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, que é o seguinte: você falou que nunca criou, né, enfim, nenhuma história. Como que você faz esse critério de entender para qual projeto você gostaria, quer participar, enfim, acha que, enfim, está preparado para participar enfim, não sei quais são esses critérios exatamente, né? Mas tem a série que está na Globoplay, que é Noturnos, que é uma coisa de terror, né? Que é uma antologia de gênero de horror, então, enfim, uma outra coisa. Tem o De Volta ao 15, que vai estrear na Netflix, que é uma coisa teen, né? Bem com a Maísa, enfim, uma coisa bem diferente de Manhã de Setembro, que é um drama familiar, né? E, enfim, são trabalhos assim muito para mim, pelo menos eu ainda não vi o De Volta aos 15, então não sei como vai ser, mas pelo que eu já entendi do que vai ser, são coisas bem distantes. Então, queria entender de você como é que você faz essa escolha, assim, como você embarca nesse projeto, né? Como que você, enfim, encara, assim, tipo... Bom, acho que no momento atual da minha vida, né, a escolha é: preciso de dinheiro, preciso de trabalho. Eu tô topando essa oportunidade que apareceu na minha porta, né? Não vou falar não. Mas, Basicamente isso. mas eu acho que tem um lugar, porque no começo, né, o primeiro projeto que eu fiz como colaboradora de roteiro foi aquele longa-metragem do Daniel Ribeiro, que eu cheguei a fazer novos tratamentos do roteiro com ele, né? Então aquele foi o primeiro, assim, lógico, né? Tirando curtinha de faculdade, curtinha de curso, essas coisas assim. Mais inserido, quando eu já estava mais me inserindo no mercado, esse foi o primeiro projeto. De colaboradora do longa do Daniel Ribeiro, que era sobre um casal, era uma comédia romântica sobre um casal trans. Aí depois teve A Sala de Todos Nós, que é uma comédia, né, uma dramédia sobre diversidade, representatividade por pessoas LGBTQIA+, né, 3 amigos ali, muito diferentes entre si, uma pessoa não binária, um menino gay, uma menina negra, que moram juntos e vivem as suas aventuras paulistanas. E depois, Manhãs de Setembro, né? Manhãs de Setembro foi lá atrás que eu comecei a escrever, foi um processo bem longo de desenvolvimento. Nessa etapa da minha carreira, eu estava me perguntando: nossa, será que eu vou ser chamada só para escrever coisas sobre LGBT? E aí, depois veio Born to Fashion, que é, de novo, né, um reality show sobre trans. E aí que veio Noturnos. E aí foi um respiro, assim, para mim. Falei: olha, não, outras possibilidades existem. E eu realmente, atualmente, né, tentando responder mais a sua pergunta, eu acho maravilhoso, nesse momento, pelo menos da minha carreira, poder fazer projetos muito diferentes entre si, porque é um aprendizado muito grande, você se vê forçado a pensar outros designs narrativos, né? A estudar outras coisas, né? Outros formatos, e isso é muito enriquecedor para mim, assim. Então eu estou num momento bem forte, eu diria até de experimentação, assim. Então quanto mais diferente um do outro for, melhor para mim.
que eu ainda me sinto muito jovem, muito no começo da minha carreira, quero experimentar, para ir aos poucos, talvez, ir entendendo quais formatos, quais linguagens, temas, tons, design narrativo eu prefiro, para aí, quem sabe, ser criadora de alguma coisa, né? Acho que eu estou nesse momento, assim, de experimentação mesmo, tem sido muito enriquecedor poder estar em projetos tão diferentes. Ah, bacana. Tem alguma pergunta, Tamires, na sala? Ou no Tem Facebook? minha, pode ser. Vai fundo. Na hora que a gente começou o painel aqui, eu estava lendo aqui o seu histórico, né? E aí você é compositora, é atriz, é roteirista, é cantora, é uma multiartista, né? Acho que a gente poderia dizer assim. Eu queria saber como que em todas essas áreas você traz esse discurso e essa presença em cada uma delas, como que isso une e forma a Alice Marconi, que a gente está conhecendo um pouquinho mais aqui agora. Como eu falei lá no começo, eu acho que a minha grande coisa é contar histórias. Então, quando eu vou compor uma música, eu estou contando uma história. E isso é muito evidente para mim, porque o meu processo de composição, ele é quase dramatúrgico, assim. Ele é bem conceitual, muito mais do que musical. Tipo, e essa música vai ser sobre isso. Por exemplo, né, eu estou desenvolvendo, estou produzindo um álbum agora e eu já encontrei o conceito que amarra todas as músicas. Todas as músicas do meu álbum vão ser metáforas para falar de uma criatura do folclore. Então, veja, eu estou partindo de um conceito narrativo, praticamente, né? Muito mais, vai ser um álbum à rocha, vai ser um álbum, né? Lógico que essas escolhas, né, de linguagem, de música, vão se colocando em determinado momento, né, para pensar a coesão disso tudo, mas a ideia inspiradora foi um conceito narrativo, né? Então, eu acho que mesmo o meu lugar... E quando eu estou compondo, quando eu estou pensando uma música, o clipe, a imagem, o aspecto audiovisual mesmo disso vem muito forte para mim. E isso é um lugar muito interessante que eu gosto de explorar assim na minha carreira como cantora também. E como atriz é muito louco porque, tirando Bond... não, mentira. Tirando alguns curtas que eu já fiz como atriz, na maioria das vezes eu estou atuando em projetos que eu escrevi. Por exemplo, Noturnos, eu atuo em Noturnos em um episódio, eu tenho uma participação especial, atuo em De Volta aos 15, atuo em Todos Nós. Então, já é um processo onde a construção da personagem tá na história já, né? Tá ali no lugar do roteiro já, né? Então, eu realmente sinto que todas essas manifestações assim da minha carreira, de alguma forma, se resumem a contar histórias. E é lógico que eu começo num lugar conceitual, filosófico, mental, de elaborar ideias, mas em algum momento isso precisa transbordar para o corpo, assim. Então, é na voz, na dança, na atuação, né, no canto, na música. E acho que é muito isso, assim, mas no fundo eu estou sempre contando histórias. Mas, enfim, a gente está quase indo para a reta final, mas eu ainda queria fazer mais umas perguntas. Claro. Então, sobre a questão da... Acho que é uma pergunta até que acho que agrega um pouco a fala do Alex, assim, o questionamento do Alex, que é sobre a importância da pesquisa prévia quando se vai construir um roteiro, né? Você podia contar um pouco isso, como é que funciona isso na sala de roteiro também? Enfim, pensando exatamente, inclusive, nessa questão da diversidade, enfim, né? Na inclusão de personagens, na construção de personagens, mas como isso funciona e qual é a importância disso? E também pensar nisso em relação aos prazos, né? Quando você faz para um projeto que tem essa dinâmica de prazos para entrega, etc. Sim, geralmente nessas salas maiores, assim, desses projetos de streaming,
tem sempre um pesquisador ou pesquisadora. Isso é um cargo, né, dentro da sala de roteiro. Quer dizer, não está dentro da sala de roteiro, está dentro do desenvolvimento, mas essa pessoa trabalha sob encomenda. Você pode pesquisar para a gente a faixa de preço de um apartamento no centro de São Paulo. Pode trazer histórias de pessoas do centro de São Paulo. Enfim, tem o pesquisador, né, que ajuda muito com questões que vão surgindo no desenvolvimento da sala. Assim, isso realmente é muito fundamental. Assim, eu acho que, para além do trabalho dessa pessoa, é fundamental que os roteiristas mergulhem em outras realidades, né? Então, a gente vivia indo para o centro, almoçar, a sala de roteiro, e ficar lá vendo os prédios, as pessoas, bem antropólogas. E eu acho que é importante também, né, para além desse olhar de antropóloga, ter um lugar de pesquisa interna também, né? Eu acho que é muito importante que os roteiristas estejam todos implicados na sala e na narrativa, e tragam, e não tenham medo de trazer suas próprias visões, sabe? Eu acho que é um erro a gente tentar se eximir disso, se isentar disso, né? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar de um jeito... entender, acho que é importante, por exemplo, né, que Nossa, como eu vou dar exemplo disso? Eu acho que é importante que quem esteja escrevendo qualquer projeto saiba quem você é, saiba o lugar de fala que você ocupa, né, tenha plena consciência disso, mas saiba que isso não... que isso te traz limites, né, e que vai ser importante, portanto, você ouvir outras realidades diferentes da sua, e que se o tema da sua história é uma realidade absolutamente diferente da sua, que você tem que pesquisar e muito possivelmente ter vozes de dentro dessas realidades, dentro da sala, né, em lugares criativos, junto com você, né, mas não se... Mas é isso, né, ao entender que você está nesse lugar, gere ações a partir disso, né? Não se isente, não... não, então eu sou um homem branco hétero cis, eu nunca vou poder fazer uma série sobre homossexualidade, porque esse não é meu lugar. Não, esse não é seu lugar de fala, mas então como você pesquisa, como você inclui pessoas dentro do processo criativo que podem te ajudar, né? Essa divergência, eu acho que ela é riquíssima, assim, eu acho que ela é riquíssima no processo criativo. E sei lá, nem sei se eu te respondi direito, mas eu acho que é importante que a gente se implique, sim, para além da pesquisa da alteridade, da realidade do outro, que a gente esteja em pesquisa interna constantemente, sabe? Porque, no fim das contas, a bússola principal de um projeto é o tema, né? A mensagem, aquilo que a gente quer construir com tudo isso. E isso vai partir da sua visão de mundo. É equívoco você achar que você está isento, né, disso, do seu lugar, da sua perspectiva. Então, eu diria que o processo de pesquisa interna e de se conhecer, entender o seu lugar no mundo é essencial, assim. Massa. Enfim, você pode falar um pouco dessa hierarquia de produção para a gente encerrar nossa conversa, nosso painel? Posso falar rapidinho. Sim, enfim, já está quase no prazo aqui final, porque 7 horas já temos outro painel, né? Mas eu quero saber, enfim, você fale para a gente um pouco mais sobre. Tá, então, geralmente, né, a série vai ter um grupo de criadores, ou um criador, ou um idealizador, né? Essa pessoa é a pessoa que vai ter... O idealizador de uma série é a pessoa que tem a ideia lá, a fagulha, que escreve 1 página, 2 páginas sobre essa fagulha, entrega para uma produtora, entrega para um canal, essa ideia conquista todo mundo, vai virar um projeto, vai ser desenvolvida. A partir desse momento,
a série vai precisar ser desenvolvida, né? Então a gente vai. Aí cada projeto varia de player para player e tal, mas geralmente o que vai fazer é desenvolver a Bíblia. A Bíblia é aquele documento onde a gente vai ter a sinopse da temporada, a sinopse de todas as temporadas, da série como um todo, né? Tipo, o conceito da série, daí se a gente tiver uns roteiristas mais técnicos na sala, né? O design narrativo, se é procedural, se é serializado, né? Entender essa estrutura mesmo. Então, vai ter isso, vai ter descrição de personagem, né? Entender quem são as personagens, todas as personagens da série, entender a sinopse de todos os episódios da primeira temporada. Vai ter um argumento, que é uma escrita um pouco mais lírica, mais, né, mais romance, assim, mais literatura, né, mais literária de tudo que está ali de um jeito um pouco mais objetivo, né? Então vai ter tudo isso na Bíblia, vai ter tom, vai ter universo, vai ter tema, né? Tudo isso tem que estar lá bonitinho, especificado. Porque é isso, é a bússola inicial, né? A partir desse documento é que tudo pode acontecer. E aí, geralmente, né, começa a briga de títulos e de créditos e tudo mais. Eu já estive em projetos que, por desenvolver a Bíblia, eu sou criadora. Afinal, criei, né? Escrevi a Bíblia e escrevi, sou Deus. Mas isso nem sempre acontece, entendeu? Isso é uma questão interna de briga, de crédito, de agente, de burocracia, mas então varia, né? Criadores podem ter escrito a Bíblia ou podem ter tido a ideia original lá, né? Isso é uma briga interna de burocracias. Mas, a partir do momento que se desenvolve a sala de roteiro, a gente vai ter o lugar, lá no topo da sala de roteiro, vai ter o showrunner ou head writer. Showrunner, necessariamente, é uma pessoa que também dirige. O showrunner, ou que vai ter uma relação muito próxima com a direção, né? Com a direção criativa do projeto, assim. Então, vai tomar decisões de produção também, e de pós-produção, e de várias coisas. Então, showrunner é essa pessoa. O head writer não tem poder de produção, de direção criativa, assim, não tem. Head writer é chefe de roteiro na sala. E é bem comum no Brasil, é bem incomum, na verdade, o lugar de showrunner. Eu geralmente estou em salas de roteiro que tem a roteirista-chefe ou roteirista-chefe e o diretor-geral. São pessoas diferentes, né? Dificilmente você vai estar no projeto com um showrunner. Enfim. Que daí tem que ser uma pessoa já mais consagrada no mercado, né? Tem que ser alguém, enfim, coisas assim. É uma série mais autoral, né? E como o streaming, eu acho que não tem tanto espaço para esse lugar de autor assim no Brasil ainda, né? A gente está num mercado muito ainda iniciante, né? No mercado dos streamings, mas em constante crescimento e tal. Enfim. Então tem head writer, que é a chefe de roteiro. Essa pessoa vai coordenar todos os outros roteiristas. Roteirista, para ter crédito de roteirista, tem que ter escrito 40% de todos os de um roteiro. Né? Pelo menos, para uma pessoa ter crédito de roteiro em um episódio, em alguma coisa, ela tem que ter escrito pelo menos 40% daquele conteúdo. Então, roteirista é quem vai abrir diálogo, né? Quem vai passar por todas as cadeias. Então, depois que passou a Bíblia, vai abrir escaleta, ou seja, depois que o canal aprovou toda a Bíblia,
e as sinopses dos episódios, né? Portanto, vai começar a abrir as escaletas dos episódios. O que, que é isso? É quando a gente abre mais ou menos os cabeçalhos e as rubricas de cena, assim, escrevendo o que acontece na cena, sem abrir muito diálogo, sem detalhar muito, mas contando de forma geral os beats gerais, montando a estrutura geral do episódio, né? Isso é uma escaleta. Aí, por exemplo, em Todos Nós, eu não sou roteirista, mas eu sou colaboradora de roteiro. Então, eu não escrevi diálogo, mas eu escrevi escaleta. Não escrevi roteiro, mas eu escrevi escaleta. Né? Então, aí isso já gera aí uma hierarquia, né? Se você abre roteiro, você é roteirista, né? E você assina ali e tem crédito de roteirista. Então, aí abaixo do colaborador de roteiro tem os assistentes de roteiro, que são quem sempre tem, né, um lugar criativo ali de trazer ideias e acrescentar na discussão, mas em geral, em resumo, essa pessoa faz a ata das reuniões, mantém a organização da sala, organiza os documentos na nuvem, né, nas pastas, tem uma coisa um pouco mais burocrática, assim. Alice, olha, eu só tenho muito a agradecer por essa aula que você deu para a gente. Tivemos ideias aqui de, enfim, pensar em você para a nossa edição física e presencial, né? Que, se Deus quiser, a gente vai ter em breve, se os deuses e as deusas quiserem. Então, enfim, amamos muito, muito obrigado mesmo por ter topado, muito obrigado por estar aqui, enfim, dando prazer de apresentar esse conteúdo brilhante e, enfim, não só a aula, mas também trazer essas histórias. E eu acho que é isso, assim, eu só agradecer em nome do Luzes a sua presença e, enfim, quer falar alguma coisa também? Só agradecer também pelo convite, muito obrigada pela iniciativa, pela abertura, e é isso, seguimos aí construindo novos horizontes e futuros nesse audiovisual. Sim, e só reforçando a série Noturnas, da qual Alice roteiriza alguns episódios, está disponível na Globoplay. Manhãs de Setembro, estreou ontem na Amazon Prime. Enfim, assistam, consumam esse conteúdo maravilhoso. E vou passar agora para a Tamires, né, para encerrar. Fausto, acho que você resumiu muito bem o encontro de hoje. Foi um aulão mesmo, eu amei. Estou aqui acompanhando ainda, que ficou aqui o material da Alice, estou encantada, porque a gente Eu vai tirei vendo algumas séries que a fotos, gente confesso. acompanha. Aí, a gente vê as séries que a gente acompanha e vai entendendo um pouco melhor, né? Foi muito massa mesmo. Obrigada, Alice, obrigada, Fausto. A gente volta hoje ainda às 19 horas, primeiro com o anúncio dos vencedores, né? Do nosso laboratório de curtas Luzes da Cidade, do concurso de argumentos Luzes da Cidade, que aconteceu nessa edição também. E logo após a gente conversa com a Ana Muilaerte, que está lançando agora o Alvorada, e a conversa vai ser mediada pelo Nilson Alvarenga, que também é membro do Luzes da Cidade e doutor em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Alice, você está convidada, se quiser participar conosco mais tarde, vai ser um prazer. A gente se vê em breve. Lembrando que essa conversa fica gravada lá no Facebook, então se você chegou agora e perdeu, dá para voltar e ver um pouquinho de novo lá pelo nosso perfil do Facebook, no Primeiro Plano. Outras informações sobre o festival e as próximas edições vocês encontram no Instagram, @primeiroplano, e no nosso site, primeiroplano.art.br. Até amanhã, todos os filmes estão... Oi, pode falar, Alex. Não, você não esquece da foto no final. Da foto. Alice, a gente tira uma foto para botar lá no nosso Instagram, para marcar esse momento. Vou pedir para o pessoal que estiver aqui na sala para, se puder, ligar a câmera. E se você puder, Alice, retira a exibição para a gente poder colocar você aqui no destaque. E só lembrando que nossa programação está disponível online e gratuitamente na plataforma ensaiei.tv. Vamos lá, todo mundo sorrindo para a foto, por favor. Aí.
Acho que foi. Oi, gente, obrigado, Alice. E ano que vem, ó, espero que seja ano que vem, esse ano eu não sei quando a gente voltar presencialmente, você pode abrir com um show também no nosso festival. Ai, eu amo! A gente também. Eu não posso esquecer, além desse material que eu te falei para vocês procurarem, procure também os vídeos, os videoclipes dela no YouTube. Vamos dar streaming, vamos dar visualizações e curtidas para Alice Marconi, o trabalho dela é brilhante, que está tudo lá no YouTube, tem no Spotify também, né? Vamos embora, gente. Vamos embora. Que é bom de qualidade. Obrigada, gente. Obrigada a você, Alice. Boa noite, gente. Até mais. Até daqui a pouco. Se cuidem, fiquem em casa, se possível, e assistam o cinema brasileiro. Um beijo.